Boa vitória do São Paulo para lavar um pouco a alma desses resultados menos constantes que vinham acontecendo nesse início de temporada. Não só nesse início de temporada, mas desde a reta final do ano passado, em que nem uma goleada na última rodada foi suficiente para classificar o time para a Libertadores. E veio a vitória no Morumbi com a sagrada camisa, terceira camisa do Pelé. Impressionante, cara. Sempre que o São Paulo tá usando essa camisa, é goleada. Luciano, apaixonado pelo São Paulo, deixou dele um gol. O primeiro do jogo, 1-0. E aí veio o Galopo como personagem do jogo. Jogando mais adiantado, mais à vontade. Marcou o primeiro dele aos 58, mais um na temporada. E o outro de pênalti, numa calma. E fez o 3-0. A portuguesa diminuiu aos 87. Mas 2 minutos depois, foi a vez de quem tá vestindo a camisa do São Paulo pela primeira vez em 2023 marcar. Pedrinho, olho nele, tem tudo para fazer um ótimo ano. 4-1 pro São Paulo na portuguesa. E em meio às dificuldades, um alívio com um bom resultado elástico. O São Paulo foi fazer um pedido para a CBF que com certeza interessa a você e ao seu time. Será que você concorda? Me segue aqui no Maisinho, que eu sou o Brown e falo de futebol todo dia aqui no meu perfil. Se inscreve lá no meu canal que eu recriei pra gente chegar aos 10 mil inscritos. São Paulo enviou um ofício à CBF pedindo o fim do limite de 5 estrangeiros por partidas em competições nacionais. O clube alega que o número de jogadores estrangeiros nos últimos 10 anos dobrou no Brasil, de 63 atletas gringos para 121. Muitos deles, inclusive, com passagem pelo São Paulo e com contrato atualmente. A medida serviria para que os jogadores estrangeiros possam ter espaço e que não se tenha limite para eles jogarem. Eu concordo que poderia flexibilizar, colocar um pouco mais alto esse limite, 7, 8 jogadores, mas agora ilimitar, eu acho que a CBF não vai fazer. Isso naturalmente tiraria o espaço de alguns jogadores brasileiros e a venda de ativos da base no futebol brasileiro é fundamental para a sobrevivência dos clubes e da própria CBF. Portanto, acho que nesses moldes não vai rolar. Mas e aí, você gostaria que o limite de estrangeiros por partida inscritos fosse derrubado completamente? Você é a favor? Comenta aí. Fim da novela. É definitivo, João Gomes do Flamengo é do Wolverhampton da Inglaterra. Informação confirmada pelo GE. Globo. Vamos resumir aqui. Primeiro, contextualizar. O Wolverhampton chegou na parada e já estava quase tudo definido para que o clube inglês comprasse João Gomes pelo valor de quase 95 milhões de reais. Aí entrou na parada o Olympique de Lyon, da França, chegando com uma proposta possivelmente melhor. Inclusive, o dono do Botafogo, John Textor, que também é um acionista majoritário do clube francês, tentou entrar em contato com o Flamengo, com o staff do João Gomes, para convencê-lo a jogar na equipe francesa. Mas o João Gomes queria mesmo ir para a Premier League. Os ingleses chegaram a aumentar a proposta, colocando o valor em 103 milhões de reais. Portanto, o Flamengo conseguiu o dinheiro que talvez conseguisse apenas com o Lyon. O Wolverhampton conseguiu contratar o atleta e o João Gomes vai concretizar o seu desejo, que é ir para o futebol inglês. Você acha que o João Gomes vai se destacar por lá? Comenta aí. E é impressionante o poder aquisitivo que todas as equipes inglesas estão tendo. O Wolverhampton, nesse momento, briga para não cair na Premier League e está conseguindo contratar, fazer frente e oferecer mais dinheiro do que o Lyon ofereceu. O Lyon, que é um dos principais clubes da França. Ou seja, os clubes piores colocados na Premier League estão conseguindo captar jogadores mais facilmente que os melhores clubes de outras ligas, como França e Itália. O drama do zagueiro Noga em 40 segundos. Cara, o futebol é muito cruel em alguns episódios. Noga se aquecia antes do jogo, estava na relação do jogo entre Flamengo e Bangu. Aos 14 minutos do segundo tempo, teve a honra de substituir Rodrigo Caio na partida. Também é um jogador que sofre muito com lesões nos últimos anos e estava voltando a jogar uma partida cheia. Só que em 40 segundos em campo, isso aqui aconteceu. Um pisão em falso que torceu o seu joelho. Noga foi substituído, para você ver exatamente a cronometragem. Ele entra em campo aos 14 minutos e 50 segundos. Aos 15 minutos e 34, tem a torção grave e tem de ser substituído. Rodrigo Caio, que o substituiu inclusive, Rodrigo Caio, que deu lugar a Noga, ainda estava na beira do campo e amparou o atleta, sabendo inclusive tudo que já passou em comum. O pior de tudo é que no dia seguinte era aniversário do Noga, que ele publicou, apesar de tudo, grato pela vida, de muletas. Em questão de segundos, Noga foi substituído por Diegão. Exames constataram que ele teve uma torção grave no joelho e ficará um bom tempo afastado dos gramados. Se der sorte, volta no fim da temporada. E publicou nas suas redes sociais: completei mais um ano de vida, mas me deparei com o obstáculo da minha lesão, que me impede neste momento de jogar futebol.
Agradeceu o carinho, o apoio e a força da torcida do Flamengo. E agora o que podemos é apenas desejar boa recuperação para ele. Depois de uma das cenas mais bizarras que já vimos no futebol, agora sim, racismo contra Vinícius Júnior, comissão marca reunião extraordinária para tratar o caso. Após o episódio com a torcida do Atlético de Madrid, encontro é marcado para segunda-feira. Ou seja, para o Javier Tebas, presidente da La Liga, a situação só é extraordinária, a situação só é importante e grave agora. Também, só faltou isso, uma ameaça de morte com simulação de enforcamento. Porque nas mais de 10 vezes que Vinícius Júnior reclamou de ofensas e insultos racistas das arquibancadas e de pessoas até da imprensa contra ele, Javier Tebas, presidente da La Liga, não fez nada. E quando Vinícius Júnior reclamou que a La Liga não fazia nada, Javier Tebas, ao invés de ter prestado apoio ao atleta, atacou o jogador. Será que ele tem noção que essa atitude dele reclamar das críticas do Vinícius deu mais margem ainda para ataques e ameaças ao Vini? Precisou uma cena bizarra dessa para ele tratar o caso como sério. Pelo menos o Vini deu a resposta em campo ontem, o que não quer dizer nada perto de todas essas ofensas que são absolutamente graves e podem acabar em tragédia. E pelo menos agora o futebol espanhol parece ter acordado. Ou não, Pode ser só uma questão política, não duvido de nada. A nova regra que a FIFA está querendo implementar nos pênaltis no futebol só comprova: ela odeia sul-americanos. A FIFA está estudando mudar a regra da disputa de pênaltis por conta de Dibu Martínez, goleiro que todos sabem gosta de desestabilizar os batedores adversários falando coisas pra eles. A FIFA está planejando punir com cartão amarelo goleiros que se comuniquem com os batedores rivais, cheguem perto, os provoquem ou, o pior, comemorem fazendo dancinhas e provocações. Ou seja, dancinha depois de pegar um pênalti pode ser passível de cartão amarelo. Poucas notícias me deixaram com tanto ódio quanto essa. Sempre foi normal o diálogo entre o batedor, o goleiro, a provocação, a catimba. Só que bastou um goleiro sul-americano se destacar numa final de Copa do Mundo para isso passar a ser proibido. Oliver Kahn, baita goleiro, porém violentíssimo, não tinha problema nenhum, foi até premiado como melhor jogador da Copa de 2002. Quem não lembra do episódio do Joe Hart, em inglês, contra o Pirlo na Eurocopa? Hart falava coisas pro Pirlo a todo momento e pulava de um lado pro outro para intimidá-lo. O Pirlo foi lá e meteu de cavadinho, inclusive, esse gol. Pickford, outro goleiro inglês, também se destaca por tentar se comunicar, falar alguma gracinha para os cobradores adversários. E a FIFA nunca reclamou desses goleiros europeus. Por que agora que um goleiro sul-americano se destacou, isso virou crime, virou errado? Se a FIFA realmente aprovar essa ideia, aprovar essa regra, fica cada vez mais evidente quem eles estão querendo beneficiar. A quantidade de vezes que o Vinícius Júnior foi ofendido, ameaçado, sofreu racismo desde setembro é inacreditável. Todo esse levantamento, e muito bom levantamento, foi feito pelo perfil da TNT Sports. Se liga só. Janeiro de 2023, o mais recente, a gente viu aí a simulação de um enforcamento de um boneco do Vinícius Júnior feito por parte de torcedores do Atlético de Madrid. Nos últimos dias de 2022, em dezembro, torcedores do Real Valladolid insultaram o Vinícius Júnior racialmente durante o jogo contra o Real. O Ronaldo Fenômeno, dono do Valladolid, defendeu o Vinícius publicamente, ele foi criticado tanto pela imprensa local quanto pelos torcedores. Também em dezembro, o jogador do Cádiz, Ivan Alejo, foi racista ao postar emojis de macaco depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Ele que já tinha ofendido o Vinícius Júnior nesse sentido. E, pasmem, não foi punido. Setembro do ano passado, o capitão do Mallorca disse que o Vinícius Júnior usa a carta do racismo quando é chamado de provocador, como se ele usasse isso a seu favor, e ele não fosse uma vítima disso. Tudo isso porque o Vinícius Júnior dançou depois de um gol contra o Mallorca. Setembro de 2022, torcedores do Atlético de Madrid cantam, assim, foi um coro de milhares de pessoas falando Vinícius Macaco. E nada foi feito, ninguém foi punido. Setembro de 2022, o presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, ou seja, um cara da alta classe, falando que Vinícius Júnior tinha que parar de fazer macaquices. E isso no maior programa esportivo da Espanha. Muitos presentes no momento que ele falou isso riram ou não falaram nada. Apenas um integrante da bancada o repreendeu. Depois ele ainda falou que o tiraram de contexto e nem pediu desculpas. E nada aconteceu com ele também. E o Richarlison, durante um jogo do Sub-21 do Tottenham, pedindo a camisa do Lucas Moura, uma homenagem para o seu companheiro de clube. O Lucas está se recuperando de lesão, e aí, portanto, ele foi jogar, Está recuperando ritmo, forma no Sub-21. Atuou pela equipe de categorias inferiores do Tottenham,
E quem estava por ali e aproveitou para dar uma moral, assistir ao jogo, assistir o companheiro, e não só isso, fazer uma homenagem para ele, foi o Richarlison Pombo, que chegou com um cartaz: Lucas, poderia me dar a sua camisa? Um gesto que obviamente também é uma resenha, né, cara? Os dois devem ser amigos, mas também simboliza algo bacana, né, cara? Que é uma força pro cara que tá ali se recuperando de uma lesão, tá jogando numa categoria inferior até voltar pro time principal. E o Pombo foi lá na resenha pedir a camisa pro Lucas. E aí, eu tô curioso. Será que o Lucas deu a camisa pro Richarlison? Comenta aqui o que você achou dessa experiência e marca aquele teu amigo que faria isso por você. O John Textor, acionista majoritário do Botafogo e do Lyon, se pronunciou depois do João Gomes ser confirmado oficialmente, na verdade não oficialmente, mas de bater o martelo e afirmar que aceitou a proposta do Wolverhampton. O Flamengo vai ganhar mais de 100 milhões de reais com essa transação. E aí o que acontece? O João Gomes tinha a proposta do Wolverhampton, da Premier League, do campeonato inglês, aí chegou o Lyon querendo contratá-lo, até por mais dinheiro. E aí o John Textor tentou entrar em contato, conseguiu inclusive se reunir com o staff do João Gomes para convencê-lo a jogar pelo Lyon. O João Gomes disse que não, que já tinha combinado tudo com o Wolverhampton e foi para o clube inglês. Inclusive aumentou a oferta. E aí o John Textor falou: era tarde demais por João Gomes. Todos os meus poderes de persuasão não conseguiram alterar o senso de honra desse jovem. Falou que o João Gomes foi um cara de palavra com o Wolverhampton. John Textor, portanto, rasgando elogios ao ex-volante do Flamengo e desejando boa sorte para ele nessa nova trajetória profissional. Afinal, qual é a treta entre Rashford e Kimmich? E se é que tem treta, na minha opinião, nem existe. Mas vamos explicar tudo aqui. Mas antes me segue que a gente quer chegar a 3 milhões de seguidores. E se inscreve lá no meu canal que eu tive que reconstruir. Eu tava com 50 mil inscritos, vocês já sabem, história triste, mas link tá na bio. O Rashford publicou nas redes sociais dele isso aqui. É o Kimmich fazendo essa comemoração e marcando o jogador alemão. Pra quem não sabe, o Rashford também faz muito essa comemoração, inclusive tem feito bastante nos últimos jogos, já que tá vivendo uma fase estupenda no United. Recentemente, o Kimmich foi lá, meteu um golaço e comemorou o gol dessa mesma maneira. Aí o Rashford foi lá e marcou o Kimmich. Só que muita gente interpretou como se fosse uma cobrança, né? Uma pessoa irritada porque ele estaria copiando a comemoração do jogador inglês, já que os dois não se seguem. Só que aí resgataram que o Kimmich faz essa comemoração desde 2017, que já tinha feito em diversas outras ocasiões. Polêmica vazia, honestamente, o que eu acho é que o Rashford só homenageou o Kimmich mesmo. Fez a publicação falando legal que você comemorou da mesma maneira, mas ele não tá fazendo nenhuma cobrança ou dizendo que ele tá copiando. E eu acho que as pessoas só levantaram uma grande polêmica em cima disso. É o que eu penso. O falastrão técnico do time de Cristiano Ronaldo falou, depois do jogo, algo que pode gerar uma certa rusga, ou pelo menos pode ter sido não de bom tom pro Cristiano Ronaldo. Rudi Garcia, técnico do Al Nassr, disse o seguinte: as coisas mudaram o curso do jogo, né? Uma das coisas que mudou o curso do jogo foi a chance que Cristiano Ronaldo perdeu no primeiro tempo. Cristiano Ronaldo teve a chance de abrir o placar, se eu não me engano, numa cabeçada que foi defendida por Marcelo Groi, ex-goleiro do Grêmio, que está no Al Ittihad, que foi a equipe que eliminou o Al Nassr da Supercopa Saudita. O Rudi Garcia mandou essa. A gente já tinha visto que o Rudi Garcia falou, né, num determinado momento, que ele tentou contratar o Messi antes do Cristiano Ronaldo. O próprio Juninho Pernambucano, ex-diretor do Lyon, trabalhou com o Rudi Garcia, disse que é um cara completamente difícil, que não tem como lidar com ele. E aí, será que foi uma declaração isolada ou é algo realmente ruim? Comenta aí. Dedé, me aposento ou jogo mais um ano? Palavras do ex-zagueiro do Vasco, do Cruzeiro e da seleção brasileira. Dedé vem mantendo a sua forma física num dos clubes que o revelou, que o transformou num jogador de futebol, que o formou para o futebol profissional, que é o Volta Redonda. E infelizmente o clima da despedida de Dedé do futebol, que não deve demorar muito, de acordo com as próprias palavras do jogador, acaba sendo de melancolia pelas lesões. Nós acabamos lembrando mais das lesões nesse momento do que da ótima trajetória dele pelo futebol brasileiro. Dedé foi monstruoso no Vasco, principalmente naquele 2011 em que o Vasco da Gama foi campeão da Copa do Brasil, semifinalista da Sul-Americana e vice-campeão brasileiro. No Cruzeiro teve lesões, deu a volta por cima e se tornou um dos melhores zagueiros do Brasil, ficando até em lista de suplentes de convocação para a Copa. Mas as lesões voltaram a assombrar Dedé, que agora parece não ter mais espaço. Chegou a tentar uma volta por cima na Ponte Preta, não deu certo. E parece que ele mesmo já fala em tom de despedida a sua trajetória.
Essa é uma das suposições mais famosas hoje quando se discute jogadores no futebol brasileiro, mas não deixa de ser verdadeiro. Dedé, se não tivesse tido tantas lesões e problemas no joelho, com certeza teria jogado na Europa e sido um dos melhores zagueiros do mundo. O Fred que voltou, o Fred que era para ter voltado. Ah, essa foi boa demais, cara. Doutor Fred Nicásio, o homem do entretenimento, o homem sem enfermeira, o homem sem compaixão está de volta. Tudo pelo entretenimento, tá? No BBB ninguém tá do lado dele, o pessoal lá no ninguém é exagero, né, cara? Mas a maioria não dá... O pessoal dentro da casa, o Brasil viu que o Fred é maravilhoso. Não, meu irmão, esse cara é chato pra caralho. O pessoal só tá querendo ver realmente o circo pegar fogo. Graças a Deus o pessoal acordou. O que importa é o entretenimento. A gente tem que ter lá na casa gente que te odeia. Isso não tem graça, porra. Ele voltou. E o Fred, que deveria ter voltado. Essa piada foi boa, cara. Embora o Fred não tenha sido o único culpado naquele lance, naquela afobação toda. Porra, a gente vai ficar remoendo essa parada toda aqui o tempo inteiro. Pode me xingar nos comentários, eu sei o que vocês querem, porque eu fico lembrando o tempo inteiro desse lance, desse momento, desse jogo maldito contra a Croácia, mas não tem jeito, né? Agora só em 2026 que a gente pode virar esse troço. Comenta aí.